Queridos, eu quero então dar uma continuidade a partir do que o Samuel ele ministrou ao coração de vocês, porque eu acredito que o Senhor ele vai trazer uma única só coisa, uma única só mensagem para cada um de nós. E eu quero que você fique ligado, e se você é daquele que, você é analítico, você é daquele que anota, pegue o seu bloco de anotação aí, seja no seu telefone, caneta e papel. E se você for uma pessoa sábia, eu acredito que você vai pegar muitas chaves aqui nessa manhã que vão te auxiliar para o seu crescimento espiritual. Amém? Uma das coisas que o Samuel falou ontem que mais me marcou, eu acompanhei através da TV Recomeçar, é a respeito da importância de você valorizar a vida na vida, não com essas palavras, eu estou parafraseando, mas a importância de você valorizar a vida na vida, o relacionamento na mesa, de uma forma intencional, aonde que quando você se mostra vulnerável, aonde que você se mostra aberto para você receber do outro, você se torna uma pessoa que de fato está maleável nas mãos do Senhor. É muito importante você considerar aqueles grandes ministros que Deus tem utilizado e tem sido referência hoje, seja nas redes sociais, seja através de grandes ministérios, através da música, através do ensino, através de escolas missionais e tantas outras coisas similares a essa. Mas o que eu quero te dizer é que essas pessoas que estão virtualmente edificando a sua vida, elas não estão acessíveis ao seu coração. É muito importante que você entenda que uma coisa é você receber uma palavra de alguém, só que outra coisa é você ter alguém para consolidar a sua vida na sua segunda-feira. Quem entende o que eu quero dizer? Porque na sua segunda-feira, quando você pega aquilo que você ouviu e você vai aplicar no seu dia a dia, às vezes a subjetividade da sua alma, parafraseando, interpretando, a maneira como você enxerga a vida, os filtros que você recebeu dos seus pais, que você enxerga a vida, faz com que você às vezes não interprete da forma correta o que determinado ministro ou ministra quis dizer. Se você é uma pessoa que veio de uma família disfuncional, se você é uma pessoa que tem um coração muito movido por dor, por carência, você tem uma tendência de pegar uma palavra que alguém ministrou e traduzir essa palavra para o seu coração como uma vítima e não como protagonista que precisa ser responsável pela sua própria vida e você precisa aplicar aquilo que foi ministrado. Se você é uma pessoa que é positiva demais, você é uma pessoa que sempre espera que tudo possa acontecer, sabe, por acontecer, e não entende que você tem que ter atitude para que você possa semear e colher segundo os princípios de que o próprio Senhor colocou para a nossa vida, você vai ser uma pessoa que às vezes você vai ser, digamos assim, romancista demais, você vai ser uma pessoa que vai viajar demais e você não vai ser responsável com aquilo que é o seu papel dentro do reino de Deus. E quando você tem a responsabilidade então de você tornar o seu coração acessível a uma pessoa ou a um corpo pastoral, ao seu discipulador ou à sua discipuladora, o que acontece? Você tem de fato aquilo que a Bíblia nos ensina, que é a koinonia, uma genuína comunhão, um relacionamento, onde o que você recebe e que você também, independente da sua idade na fé, você também pode compartilhar. Quem está me entendendo? E são nesses momentos de relacionamento, de mesa, de discipulado, de pastoreio, do andar junto, de você confessar pecados, de você pedir perdão, de você ouvir o teu irmão, de ajudar o teu irmão, é que você vai sendo desenvolvido e que você vai sendo aperfeiçoado. Porque na sua segunda-feira em diante, quando você está distante dos irmãos, é lá que de fato você se mostra quem você é. Não enquanto você está aqui pulando, cantando, dançando, adorando ao Senhor junto com seus irmãos. Quer um exemplo bíblico? 1 Samuel capítulo 17 nos fala de uma ocasião onde que o povo, eles estavam há 40 dias diante de uma situação onde que ninguém tinha tido a coragem de enfrentar o gigante Golias. Enquanto o povo estava ali lutando junto, todo mundo era bravo, todo mundo era corajoso, e eles estavam dispostos a enfrentar Golias, enfrentar os filisteus. Só que aconteceu uma coisa: quando o desafio foi trago para um indivíduo, por que nós vamos lutar milhares de homens contra milhares de homens? Vamos poupar vidas. Nós vamos selecionar um dos nossos guerreiros e vocês selecionam um dos seus guerreiros para que ambos possam lutar, e aquele que for vencido será o povo dele, se tornará escravo do nosso povo.
Ou seja, o que isso nos fala? Quando você está no meio da multidão, você é corajoso, você é empolgado. Só que quando você está sozinho, individualmente, na sua segunda-feira, será que você tem a mesma coragem que você tem no culto de sábado à noite? Quando você está sozinho, enfrentando as adversidades da sua alma, na sua vida, quando você está diante dos desafios da sua própria casa, aprendendo a gerenciar as suas emoções, aprendendo a gerenciar os seus relacionamentos, a começar com seus pais, com seus irmãos, com seus familiares, será que você tem o mesmo amor e coragem para amar e para servir quando você tem nos grupos pequenos juntos da juventude? Porque uma coisa é você ser tomado por uma coragem no coletivo, outra coisa é você ser tomado pela coragem ou pela covardia quando você está sozinho no seu particular. Quem está me entendendo? Então, tomando como base aquilo que o Samuel ministrou ontem, eu quero dar continuidade e trazendo algo importante para a vida de vocês. Por favor, presta muita atenção nisso. Vocês que são jovens, vocês precisam estar atentos a respeito daquilo que os pais estão impartindo, compartilhando, transferindo sobre a vida de vocês. Às vezes, nós estamos vindo de uma família disfuncional, aonde que você tem tido sérios problemas com seus pais, aonde que você não tem um relacionamento íntimo e pessoal com seus pais, e não por culpa sua. Talvez tudo isso começou por conta de um autoritarismo, por conta de um distanciamento, por conta de situações adversas que aconteceram na sua família, e de uma maneira inconsciente, você tem hoje uma estrutura de pensamento que estabeleceu sobre você uma crença lá no seu fundo, talvez você nem tenha consciência disso, e você tem resistência com figuras de autoridade. Talvez você seja uma pessoa que você lidar muito bem com Samuel, com a Júlia e com a liderança daqui da mocidade, porque eles são jovens como você, e com aqueles pastores que são mais velhos. Você tem a mesma afinidade e acessibilidade? E com a velha guarda, que já passou por décadas de experiência de aprender a ganhar e de aprender a perder, de aprender a ser honrado, de aprender a ser humilhado, será que você também tem a mesma sensibilidade, espontaneidade de você se conectar com pastores que têm algo para impartir sobre a sua vida? É importante que vocês possam responder isso para vocês, porque entenda uma coisa importante: se vocês não estiverem abertos e dispostos a receberem daquilo que o Senhor tem para compartilhar sobre a vida de vocês, através daqueles que hoje já estão trabalhando, servindo e têm uma determinada experiência no Senhor, sabe o que vai acontecer? O seu orgulho, a sua indisposição, vai fazer com que você enfrente coisas, aprendam coisas que podem demorar 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, coisas que talvez vocês aprenderiam com 10, 20, 30 minutos, 1 hora, 2 horas de mesa. Porque vocês não precisam passar pelas mesmas dores que nós passamos. Vocês não precisam sofrer as mesmas circunstâncias que nós sofremos. Na economia de Deus, dentro do plano de Deus, obrigado, querida. Dentro do plano de Deus, a geração atual, ela precisa preparar o caminho para a próxima geração. A sua vida, ela precisa ser facilitada pela minha vida. A vida dos filhos, ela precisa ser capacitada pela vida dos pais. Por isso que é importante que vocês entendam aquilo que o profeta Malaquias, o Samuel disse isso ontem também, o que o profeta Malaquias disse, que antes do grande dia do Senhor, o que o Senhor faria através do espírito profético de Elias? O que ele faria? Ele converteria o coração de quem? Vamos lá, igreja, sois fortes, amém? O coração de quem? E dos filhos? Para quê? Para que o Senhor não viesse e ferisse a terra com maldição. Sejam sinceros, olha aqui para mim, sejam sinceros. O mundo está como ele deveria estar? Sim ou não? Sim ou não, gente? A política, ela honra a Deus? Sim ou não? A economia, como a gente está vendo, ela honra a Deus? Sim ou não? A mídia, como a gente está percebendo na sua totalidade, ela está honrando a Deus? Sim ou não? Ela está o quê? Fundamentada em maldições. A terra tem sido ferida por maldições, porque aqueles que têm o entendimento do que deveriam fazer, não estão fazendo. A terra está sendo ferida por maldições, porque existe negligência daqueles que conhecem o Senhor. Porque uma vez que
um homem, uma mulher de Deus, uma comunidade onde 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, eles exercem a sua autoridade com intencionalidade para estabelecer o seu governo em nome do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa: aqueles que têm autoridade, eles trazem o governo do céu sobre a terra, e não existe nenhum nome, principado ou potestade na terra ou debaixo da terra que tem um nome maior, que tem uma autoridade maior do Deus a quem você serve. Faz sentido isso para vocês? Agora eu vou ficar restringido para falar faz sentido, né? Faz sentido para vocês? Faz sentido, mas a questão é: você se identifica com esta autoridade que Jesus deu a mim e deu a você? De uma maneira direta ou indireta, todos nós que estamos aqui nessa manhã, nós somos frutos da atitude intencional ou não dos nossos pais sobre as nossas vidas, dos nossos líderes sobre as nossas vidas. Aí eu preciso te fazer uma pergunta, responda para você mesmo: como que está a sua saúde relacional com seus pais naturais? Como que está a sua saúde relacional com seus avós? Como que está a sua saúde relacional com os pastores aonde você congrega, que são mais velhos, que de repente você nem os conhece por intimidade? Como que está o seu relacionamento com eles? Você consegue confiar os seus mais íntimos segredos para uma pessoa que você não confia? Sim ou não? Não. Você confia nas pessoas às quais você tem o quê? Intimidade. E você só tem intimidade com quem você se identifica e com quem se identifica com você. Em outras palavras, biblicamente falando, você só confia os seus mais íntimos segredos com quem você tem uma aliança. E alguns de nós perdemos a aliança com os nossos pais por conta de que falhas que eles cometeram, atitudes que eles deixaram de ter, distanciaram os nossos corações com os corações deles. E filhos que não têm uma conexão com seus pais, eles não confiam seus corações aos corações dos seus pais. E pais que não têm acesso ao coração dos seus filhos, eles não conseguem transmitir o que tem de valor ao coração dos seus filhos. E na maioria das vezes, presta muita atenção nisso, sabe por quê? Porque pais, eles sabem que são negligentes com vocês. Nós pais, nós sabemos aonde nós erramos com vocês, na maioria das vezes. E por muitas das vezes, quando nós entendemos onde nós erramos, quando nós entendemos o que nós precisamos fazer para ajustar as coisas e ajudar vocês a trilhar os caminhos de vocês, às vezes é uma sensação de culpa que nós temos para com vocês que nos distancia da gente converter os nossos corações aos corações de vocês. Então eu entendo que uma geração de filhos que sabem quem são no Senhor, que entendem quais são o seu lugar no Senhor e que entendem quais são os seus desígnios, as suas missões do Senhor, se vocês não estão experimentando uma conversão do coração dos seus pais ao coração de vocês, vocês já receberam de Deus uma instrução de que de fato vocês precisam então não esperar que os vossos pais convertam o coração ao coração de vocês. Converta o seu coração ao coração dos seus pais. Mas o meu pai, ele não merece. Você merecia ser salvo por Jesus? Mas a minha liderança, ela não me entende. Você acredita que você fez tudo o que você merecia para você receber aquilo que pela graça de Jesus fez por mim e por você? Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por mim e por você para que acontecesse o quê? Para que nele nós recebêssemos a justiça de Deus. Então, eu tenho entendido, isso eu comunico com todas as pessoas que passam por situações similares. Quando você tem uma adversidade com alguém que não está na luz, que não conhece o Senhor, gente, quem conhece o Senhor tem a responsabilidade de ajustar as coisas. Você que detém determinado entendimento, você que detém a maturidade na palavra, gente, o maduro morre primeiro. E é por aquilo que Ele fez por nós, que nos foi colocado em um lugar, em um ambiente, onde que nele nós somos feitos justiça de Deus. Em Cristo Jesus nós temos um acesso em Deus. Em Cristo Jesus nós recebemos o quê? Presta atenção nisso, igreja. Nós recebemos a adoção de Deus. E quando você tem o entendimento de que você foi adotado por Deus, você tem, segundo a garantia, pelo sangue de Jesus,
que tudo aquilo que você precisa para o cumprimento do seu propósito em Deus te será suprido se tão somente você crer, confiar e esperar. Então, se eu e você entendemos que tudo que você precisa para você viver a vida que Deus te deu, você tem direito de acesso a Deus, por que você ainda está restringido com a sua liderança e você está restringido com seus pais? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu e você podemos cantar, dançar, pular, pregar muito, saber muito da Bíblia, mas enquanto eu e vocês, nós não estivermos com os nossos corações muito bem resolvidos com os nossos antepassados, com os nossos arcos, o arco que lança a flecha, enquanto os nossos corações não estiverem muito bem resolvidos com os nossos pais naturais e espirituais, sabe o que vai acontecer? Eu garanto isso para você. O seu futuro em Deus, segundo a vontade do Senhor em cumprir a vocação que Ele tem para a sua vida, estará comprometido. Por quê? Porque quando você tem restrições relacionais com seus pais naturais e com seus pais espirituais, você é aquela pessoa, você é aquele motorista que está dirigindo, mas com um olhar no retrovisor. Quer um exemplo como isso pode se manifestar? Todos nós, instintivamente como pessoas, como seres humanos, uma das coisas que a gente mais precisa é o quê? Diga comigo, conexão. Essa conexão, ela traz sobre nós um senso que? Um senso de presença, um senso de pertencimento, um senso de realização. Quando você é uma pessoa que você vem de uma família funcional, esse senso de pertencimento, ele é muito bem resolvido. Então você não é uma pessoa carente que depende da aprovação dos outros, então você não precisa se escravizar à opinião alheia. Por que muitos jovens, eles acabam cometendo crimes? Entrando para o tráfico de drogas, utilizando drogas. Por que muitas moças, elas acabam entregando a sua intimidade, entregando o seu valor para jovens antes do casamento? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Carência. Muitos jovens, eles estão comprometendo o seu futuro em Deus, porque movidos pela carência. Por que eles têm carência? Carência porque estão com as suas vidas socioafetivas mal resolvidas do passado. Procurando um senso de pertencimento e uma validação que o pai não deu, moças estão procurando na figura masculina de outros rapazes aquilo que o pai não deu. Só que os rapazes estão aproveitando das moças porque eles não têm intencionalidade de dar para você o senso de valorização que o seu pai deveria dar. Eles querem explorar o seu corpo. Vocês estão me entendendo? Desculpa a transparência, mas isso precisa ser dito. Jovens, quando vocês buscam se conectar com grupos de pessoas e você acaba, se condicionando às coisas que elas fazem para você se sentir parte, você está diminuindo o seu valor em Deus, você está diminuindo o caráter da vocação que você tem em Deus, para você se encaixar dentro de um grupo de pessoas que no fundo, secularmente falando, elas não se importam com você. Então, quando você vem para a igreja e você se conecta com a igreja de Cristo, a igreja de Cristo, uma das suas principais características é que a igreja é o quê? Ela é uma família. Só que a questão é, uma segunda pergunta que eu preciso fazer, responda com sinceridade ao seu coração. Você tem vivido na sua igreja local um senso de família como você gostaria de viver? Você se sente abraçado? Você se sente que você está num ambiente relacional que de fato você vive como se você estivesse em uma família onde você tem intimidade e confiança e você pode abrir o seu coração? Responda para você se sim ou não. Eu tenho percebido como pastor, por ouvir muitos jovens e ouvir muitos homens, que esse senso de desconexão dos pais para com seus filhos e dos filhos com seus pais, eles precisam ser imediatamente resolvidos. Porque enquanto isso não for resolvido, sabe o que vai acontecer, igreja? Olha aqui para mim. Nós vamos continuar enxugando gelo. De conferência em conferência, de congresso em congresso, de culto em culto, de aconselho em aconselhamento, porque inconscientemente muitos dos jovens estão sendo movidos pelas suas carências socioafetivas. E como nós contamos, nós não somos daqueles que nos movemos por aquilo que a gente vê. Nós somos daqueles que perseveramos pela fé. E a tradução da fé é o que, jovens?
é a certeza de coisas que se esperam. O que você está esperando? Você está esperando a aprovação dos outros ou você está esperando o cumprimento das promessas de Deus sobre a sua vida? Tem alguém aí? Vamos lá, alguém. Tem alguém aí? Vocês estão entendendo? A fé é a certeza de coisas que se esperam. E veja bem, essa é uma palavra que ela tem perdido o seu valor e que nós precisamos trazer o significado autêntico dela. A convicção de fatos que eu e você não vemos. Se você é uma pessoa que é muito influenciada pela aparência, pela estética, por aquilo que as pessoas representam, mostram nas redes sociais, como que você vai viver pela convicção daquilo que você carrega dentro de você que é invisível? Se você não está muito bem resolvido com quem você é em Deus, se você não está muito bem resolvido com aquilo que você é como filho dos seus pais, eu sinto te dizer, você sempre vai comparar os bastidores da sua vida com o palco de alguém que está no Instagram, que está no YouTube, que estão nas redes sociais. Faz sentido isso? Isso é injusto. A comparação, ela é a atitude de alguém que não tem a convicção de quem é. Eu vou repetir. A comparação é a ferramenta de alguém que não tem a convicção de quem é. Pelo fato de você não ser seguro de quem você é, por você estar buscando a sua identidade, por você estar buscando o seu lugar, você começa a se espelhar nas pessoas que estão dando certo. Sabe de uma coisa? É aqui que eu quero, estou apenas na introdução, amém? É aqui que a gente precisa entender como que nós vamos romper para que a gente possa ser aquilo que o Senhor sonhou antes da fundação do mundo para que eu e você possamos ser. Se você não tem a convicção de quem você é, você não tem que buscar respostas no mundo. Você precisa buscar as respostas aonde? Diga comigo, no Senhor. E o Senhor deixou o quê? A sua palavra. E o Senhor também deixou o quê? A sua igreja. E como o irmão me lembrou aqui, o Senhor também deixou o quê? O Espírito Santo. Diga comigo, palavra, igreja e Espírito Santo, que também pode ser dito como a própria presença de Deus em mim e em você. Então, é nesse ponto que eu concordo 100% com o que o Samuel disse, que eu e você nós precisamos nos atrever a quebrar a barreira que de repente você acha que você tem com a sua liderança, com as pessoas que te cercam, para que você possa viver de fato uma vida na vida e você possa, se você não vê isso na sua igreja, instigar dentro do ministério de jovens ou na igreja que você congrega a cultura do relacionamento sincero para a edificação dos santos, que biblicamente nós chamamos de quê? De discipulado. E quando você toma essa atitude de você recorrer à igreja para que você possa ter um relacionamento, então neste relacionamento você precisa ter a intencionalidade de dizer a razão pela qual você está aqui. Se te fosse perguntado hoje qual é a razão pela qual você congrega na igreja que você congrega, qual a resposta que você daria? Por que você faz parte da comunidade cristã Recomeçar? Você que está nos visitando, por que você congrega na igreja onde você congrega? Você sabe responder? É porque é mais próximo da sua casa? É porque os cultos são legais? É porque a turma lá é legal? Ou é porque essa igreja, ela está mais próxima da palavra e ela agrega valor na sua vida e está edificando o Cristo em você? Uma das coisas que a gente mais percebe entre os jovens é a preocupação por aquilo que você está construindo. É a preocupação de onde você estará daqui a 5 anos. É a preocupação de onde você estará daqui a 15 anos. Com quem você vai casar. O que você vai ser quando você se tornar de maior. O que você vai construir. E essa preocupação, ela está tomando o seu coração. Por quê? Volto a dizer. Porque você está se comparando com pessoas que estão nas redes sociais. Porque você está se comparando com as pessoas que estão ao seu redor. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você não foi chamado para se comparar com ninguém. Você foi chamado para se espelhar em uma única pessoa. E ela se chama quem? Jesus Cristo. Aleluia. Então, se é que nós temos que ter alguma preocupação, não se preocupem, se ocupem. Se ocupem em entender que o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é que eu e você sejamos semelhantes ao Filho de Deus.
O apóstolo Paulo, ele fala isso em várias cartas, e ele afirma isso com tanta clareza, que eu, Rafael, cheguei a esse entendimento de que toda igreja cristocêntrica, ela pode colocar essa frase de várias formas, mas eu entendo, e se você ouvir isso de bom agrado, isso vai simplificar a sua vida. O propósito de toda igreja é um só: edificar os santos, até que todos nós nos tornemos semelhantes a Jesus. Só isso. Cada igreja tem o seu formato, cada igreja tem a sua cultura, cada igreja tem a sua localidade, cada igreja tem a sua forma de comunicar, mas todos nós como igreja precisamos entender que nós fomos chamados pelo Senhor para cumprir um propósito: edificar uns aos outros até que sejamos semelhantes a Jesus. Então, de repente, você como jovem, você está muito preocupado com o que você está construindo, mas você não tem que se preocupar com o que você está construindo, você tem que se ocupar com aquilo que Deus está construindo em você. E se eu e você ficamos preocupados demais em construir coisas, em fazer coisas, em mostrar coisas, em tentar agradar as pessoas que estão ao nosso redor, porque nós precisamos da aceitação delas, porque nós precisamos do apoio delas, porque sem a presença das pessoas eu me sinto muito sozinha, abandonado, ó pobre de mim, e você fica carente, depressivo, porque você precisa do apoio do próximo. Quem precisa constantemente da aprovação do outro é porque está sem convicção de quem é. E essa é mais uma das principais razões pelas quais você não tem que se preocupar com o seu futuro. Você tem que se ocupar com o que Deus está fazendo no seu presente. Gerando em mim e você, Cristo em nós, que é o quê? A esperança da glória. Vocês estão me entendendo? Então, eu quero te convidar a você a abrir comigo a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo número 1. Nós vamos ler a respeito de um jovem que ele não teve uma boa referência do seu pai. E digo mais, o seu pai não foi um cara legal. E digo mais, o seu pai chegou a, presta atenção nisso, o seu pai chegou a sacrificar alguns dos seus irmãos como sacrifício para ídolos. O seu pai foi um homem que não andou nos caminhos do Senhor. O seu pai foi um homem que não honrou a Deus com sua vida. Em outras palavras, o pai desse jovem, ele não foi uma referência para ele, ele não foi alguém presente na vida dele, ele não foi alguém que inspirou ele a ser aquilo que o Senhor gostaria que ele fosse. Só que, apesar de, o que o texto diz? Vamos lá. 2 Crônicas 29, 1 diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a o quê? A reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o quê, meus queridos? Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi. E o que o texto está dizendo? Davi o quê? Davi o quê? Gente, Ezequias era filho natural de Davi? Não? Ele era filho de quem? Ele era filho de Acás. Só que quando você lê 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 Reis, você vai perceber o seguinte: que todos os reis que andaram no caminho reto diante do Senhor, os autores desses livros, eles disseram, e eles fizeram de uma forma reta, segundo Davi, seu pai. Davi, ele foi e continua sendo uma referência para todos aqueles que querem viver uma vida íntegra diante do Senhor. E quando eu falo integridade, eu não estou falando de perfeição, porque Davi cometeu muitos erros, sim ou não? E um erro mais escandaloso que o erro de Saul. 2 erros mais escandalosos que o erro de Saul, que foi o rei, que foi um antecessor dele. Mas qual era a disposição de Davi? Davi tinha um coração segundo o quê? Segundo o coração de Deus, aleluia? O que isso nos fala? Isso nos fala de uma intencionalidade. Vocês me permitem ir além aqui? Vocês me permitem pegar um buticão aqui e arrancar alguns dentes aqui nessa manhã? Aleluia? A sua intencionalidade, peito se você nasceu de novo ou não.
as suas intenções, o que faz você sair da sua casa e vir para a igreja, congregar com seus irmãos, diz muito a respeito da sua natureza. A sua intenção, ela é fruto da sua natureza. De qual natureza você é? Natureza da luz ou natureza das trevas? Eu e você, nós temos que considerar que nem todo mundo que está dentro da igreja ainda nasceu de novo. Sim ou não? Vocês concordam com isso? Então, eu não estou dizendo que você tem que julgar ao próximo. Eu tenho que dizer, conforme o apóstolo Paulo nos ensinou a tomarmos a ceia, cada um então examine quem? A si mesmo. E então o quê? Coma do pão, desfrute da comunhão com o corpo de Cristo. Então, quando você faz uma análise para dentro do seu coração, é importante que você tenha caneta e papel na mão e você comece a responder o que te tira da sua casa e faça com que você venha na igreja. Meu irmão, se 100% das motivações que fazem com que você saia de sua casa e venha para a igreja estão relacionadas a você, posso te dar um conselho? Procura o teu líder, conversa com ele, abre o teu coração, para ele te ajudar a você a discernir se de fato você nasceu de novo. Porque uma pessoa que nasceu de novo, ela tem uma natureza celestial e não uma natureza terrena. Uma pessoa que tem uma natureza celestial, ela é uma pessoa que aspira pelas coisas lá do alto onde Cristo vive, não das coisas que são aqui da terra. E uma vez que nós estamos perdidos em nós mesmos, a gente fica oscilando, isso acontece. A gente fica oscilando entre pensar sobre nós e a pensar sobre Cristo, pensar sobre nós e a pensar sobre Cristo. Mas se em todo tempo você não pensa em Cristo e você pensa apenas em você, você precisa de fato se questionar se você nasceu de novo. Porque se existe uma das coisas que mais tem feito que nós viemos a perder o nosso padrão de devoção, de santidade, de separação, de consagração ao Senhor, sabe o que é, irmãos? Lá vai, segura aí. É que a gente tem tratado muita gente que não é irmão como irmão. Nós temos tratado muita gente que não é crente como crente. E qual é o problema disso? O problema disso é que nos nossos relacionamentos eles nos influenciam. Você pode ser um homem de Deus, você pode ser uma mulher de Deus, você pode ser um cara legal que tem intenções legais, só que você tem um cérebro que cientificamente já foi comprovado e o nosso cérebro ele é preguiçoso. Nós não queremos muito esforço, nós não queremos pensar demais. E se você tiver alguém que é referência na igreja e que de repente ele não tem a natureza de Cristo, ele não nasceu de novo, mas porque ele tem uma boa performance, ele está em lugares de destaque na igreja, sabe o que vai acontecer? Você vai não apenas copiar os dons dele, você vai tentar copiar o estilo de vida dele. Aí você tem os seus pastores que vivem uma vida de santidade, que você percebe que eles vivem uma vida que não é tão confortável. Eles oram, eles jejuam, eles se consagram, eles não fazem tantas coisas que você gostaria de fazer, e quando você de repente olha para eles, você não está tão disposto, humanamente falando, a fazer o que eles fazem. Mas aí você olha para fulano de tal, ele canta tão bem, ele prega tão bem, ele ora tão bem, mas de repente a pessoa não nasceu de novo. Enquanto ele está aqui no culto, ele tem uma boa performance. Eu estou falando como exemplo, tá bom, irmãos? E aí você olha para a rede social, aquela pessoa ela tem um grande dom e talento ali na rede social, mas e nos bastidores dela? Será que ela de fato tem a natureza de Cristo? Os escândalos que a gente tem ouvido aí, tem nos levado a gente a parar para poder pensar que nem tudo aquilo que reluz é ouro. Ou pelo menos a pessoa não é um teleios, um homem aperfeiçoado, uma mulher aperfeiçoada, uma pessoa completa. E o problema de você tratar pessoas que não são irmãos como irmãos, é que o seu cérebro preguiçoso, ele sempre vai querer atalhos para você alcançar o que a sua carência está querendo que você alcance. Fulano de tal não jejua tanto, fulano de tal não ora tanto, e olha para você ver, ele canta, prega, dá chu, dá cabalhota, ele fala em línguas, uhul, eu quero ser como ele. Eu não quero ser que você coloca como a sua referência, dele você faz o seu pai. Ezequias, ele poderia ter permanecido no caminho do pai, mas ele teve a referência de Davi, e ele tinha naquele momento também a referência do profeta Isaías. Então, quando ele foi colocado ali como o sucessor do pai dele, ele tomou uma decisão assim como nós estamos aqui disponíveis hoje, para você tomar uma decisão do que você quer fazer com a sua vida. E semelhantemente a Ezequias, ele foi colocado para governar sobre um reino, sobre o reino de Judá. Você já parou para poder pensar que quem governa a sua vida, humanamente falando, é você?
Você já parou para poder pensar que, apesar de você ter líderes e autoridades sobre a sua vida, e até o próprio governo do Senhor sobre a sua vida, a decisão final do que fazer, de como fazer e quando fazer, ela cabe sobre o rei que está governando a sua vida, que é você mesmo? Quem está me entendendo? Aleluia! Então, me permito fazer aqui uma tipologia, onde que eu quero comparar a minha vida e a sua vida com a vida do rei Ezequias, amém? Então, o rei Ezequias, ele poderia sim ter copiado o modelo do pai dele, mas ele decidiu de uma forma intencional copiar o modelo de Davi, sendo um rei segundo o coração de Deus. Aí, em função dessa decisão que ele tomou no coração, o que ele fez? Versículo 3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e fez o que, irmãos? O que é a primeira coisa então? Qual é a primeira coisa que a gente aprende aqui com o rei Ezequias? Na primeira oportunidade que ele teve de fazer, ele fez. No primeiro ano, no primeiro mês, o que ele fez? Ele reparou o templo do Senhor. Ele não protelou, ele não procrastinou, ele não foi deixando para depois, ele não foi deixando para depois, ele não foi deixando para depois. Irmãos, eu recebi uma visita essa semana lá em casa de um irmão em Cristo, que tem se tornado um amigo muito precioso do Ministério de Homens, e ele falou para mim uma coisa que me marcou muito. Ele disse o seguinte: se Pedro estivesse com o barco cheio, quando Jesus pediu o barco dele emprestado, será que Pedro emprestaria? Sabe por que muitos de nós não estamos dando respostas de renúncia e sacrifício a Cristo? Porque você acha que a sua vida ainda está boa demais, e você ainda quer se manter no lugar que você está se mantendo. O Watchman Nee, que foi uma das vozes que mais ajudou a igreja a entender alguns princípios espirituais, o Watchman Nee falou uma coisa interessante: muitos de nós não estamos crescendo e rompendo espiritualmente, porque nós estamos com as nossas mãos cheias das nossas coisas. Estamos ocupados demais fazendo as nossas coisas do nosso jeito, do nosso tempo, para agradarmos a nós mesmos. Vamos lá, alguém? Quem está me entendendo? Então, vocês que são jovens, vocês têm muita força, vocês têm muita energia e vocês têm muita vontade, amém? Só que vocês já pararam para poder pensar que as redes sociais, elas foram programadas neurocientificamente para induzir vocês a consumirem o que vocês não precisam, a comprarem o que vocês não precisam, a vocês conquistarem coisas que vocês não precisam, para vocês mostrarem para as pessoas que não se importam com vocês, pessoas que vocês não são. E nessa influência silenciosa que os jovens estão sofrendo hoje, de um mundo externo, o que está acontecendo? A identidade de vocês está sendo soterrada, sufocada, desvirtuada, e vocês estão se tornando pessoas o quê? Pessoas líquidas, pessoas sem consciência de si. Pessoas que não sabem o que querem, uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra, uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra. E se você não tem a convicção de quem você é, uma hora que você está na igreja, Jesus, eis-me aqui. Mas quando você volta para segunda-feira, porque você precisa de aprovação de uma outra pessoa, você deixa Jesus de lado, você vira as costas para Jesus e você procura agradar aquele que vai te dar um pouco de atenção. Faz sentido? Sim ou não? Então Ezequias, ele nos mostra que, uma vez que você tem a oportunidade de fazer o que precisa ser feito, faça. Não espere mais alguma coisa acontecer. Se você tem a revelação, se você tem a natureza, se você tem a palavra, e a palavra gerou em você a intenção, por que você ainda não fez? Você sabe responder isso para você? O que te impede você de obedecer o que você sabe que Jesus já pediu para mim e para você? Você está esperando o quê? Você está esperando Jesus voltar? E naquele grande dia ele puxar a prancheta e ele analisar o que você fez de bom, o que você fez de ruim, e você está com saldo no vermelho? O que você está esperando? Continuando. Versículo 4. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse, presta atenção nisso, ouçam isso com o seu espírito, meus irmãos. Olha o que um jovem disse para os ministros da casa do Senhor que estavam ociosos porque o templo estava fechado. Ouve-me, ó levitas,
santificai-vos agora, e depois santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Por quê? Porque os nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram em espada, e por isso, diga comigo, por isso, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Qual foi o próximo passo de Ezequias? Um jovem que entendeu que o Senhor o colocou numa posição de governo, ele exerceu uma influência política, uma influência de governo sobre aqueles aos quais ele poderia exercer. Ele exerceu da sua influência para poder chamar aqueles que eram da religião, e ele comunicou para eles: olha, eu quero lembrar vocês que apesar do templo estar fechado, o templo pertence ao Senhor, e nós temos uma missão, e essa missão eu não posso fazer, e nenhuma outra pessoa pode fazer. Vocês, levitas, foram chamados para poder fazer isso. Então eu quero chamar vocês para que, em primeiro lugar, se santifiquem. O que ele estava dizendo? Não importa o quanto vocês façam para a igreja, enquanto vocês não fazem por vocês mesmos. Não adianta nada você tentar reparar a vida do próximo. Não adianta nada você tentar reparar o modelo do culto, a liturgia do culto, aquilo que está acontecendo no culto, se você não está santificando a si mesmo, a sua vida, o seu próprio coração, meu irmão. Santificar a si mesmo é a base para que você possa sair dessa região aonde que o curso secular deste mundo, aonde que está operando sobre os filhos da desobediência, ainda tem algum grau de influência sobre a sua vida. Uma das coisas que está sendo comunicada aqui nessa conferência é sobre você dar uma atenção sobre aquilo que a Jocum acabou trazendo como ensino juntamente com outro ministro a respeito das 7 esferas de influência. E aqui eu quero ser pontual para falar a respeito de governo, a respeito de educação e a respeito de economia. E Ezequias, ele entendeu que através da capacidade dele de governo, ele regulou a religião nos dias dele. Então o que Ezequias fez foi chamar os levitas para que pudessem se purificar e depois purificar o templo. E quando então eles começaram então a fazer aquele trabalho, sabe o que aconteceu? As pessoas ao redor, elas começaram a voltar os olhos para o templo do Senhor. Ezequias, ele instituiu a Páscoa, eles celebraram a Páscoa, e aqui existem alguns historiadores que eles chamam aquilo que aconteceu nos dias de Ezequias como um avivamento. Por quê? Porque o povo voltou os olhos para o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa importante, deixa eu ser aqui acessível à sua própria vida. Pode ser que você esteja entendendo assim: poxa, Rafael, que palavra legal a respeito de Ezequias, mas era Ezequias, né? Ele era rei. Olha para mim, eu sou filho de fulano, filho de ciclana, talvez você nem sabe quem é seu pai, você não teve relacionamento com seu pai, talvez hoje, olha aqui para mim que isso aqui é muito importante, talvez hoje você está se sentindo a poeira em cima do cocô do mosquito, em cima do cocô do cavalo do bandido, você está se sentindo zero à esquerda, e você acha que tudo aquilo que está sendo falado não se aplica a você. Se aplica sim, e se aplica muito. O problema é que a geração líquida, uma geração que não sabe o que quer, uma geração volátil, ela não tem convicção da sua identidade. E uma das coisas que você precisa ter como convicção, que não é na minha justiça, na sua justiça que nós nos movemos, é na justiça de Cristo. É na justiça de Cristo. É na justiça daquilo que o Filho de Deus se tornou no meu e no seu lugar. Para mim, presta atenção nisso. Uma vez que você entende que Ele se fez maldito no seu lugar, você precisa receber a adoção
que Ele proporcionou para a minha vida e para a sua vida. E a adoção, segundo as Escrituras, não é como a adoção que a gente entende nos dias de hoje. Vocês permitem abrir um parênteses aqui e falar um pouco sobre a adoção bíblica? A adoção bíblica não é você se colocar ali na fila para que você, como um pai, possa adotar uma criança, independente da idade dela, e você agora ser um pai sobre a vida dela. Não. A adoção bíblica é quando um filho, ele deixa de ser uma criança e ele se torna um homem, se torna uma mulher madura. Existe entre os judeus uma tradição onde que os pais, eles chamam seus filhos em uma determinada idade, e os pais, eles comunicam sobre os seus filhos a autoridade para que eles possam ser, crescer e prosperar naquilo que é a vontade do Senhor, do Eterno, sobre a vida deles. Os pais, eles impõem as mãos sobre os seus filhos, e eles fazem uma declaração que nós conhecemos das Escrituras: você é o meu filho amado, você é minha filha amada, em quem eu tenho prazer, de quem eu tenho orgulho. E com tal atitude, os judeus, eles estão comunicando o seguinte: não importa a sua estatura, não importa a sua idade, não importa o que você pensa de você, eu como seu pai, eu sei quem você é, eu estou te afirmando, você é suficientemente bom para você ser aquilo que Deus gerou para você ser e fazer. Eu te autorizo você crescer e você prosperar. E os judeus, eles fazem uma cerimônia semelhante a uma cerimônia de um casamento. Por quê? Para que fique marcado na mente do filho aquilo que os pais afirmaram sobre a vida dos seus filhos, para que eles nunca se esqueçam. Quem é casado aqui, você nunca vai se esquecer da cerimônia de casamento, sim ou não? Porque foi uma cerimônia, foi uma data, foi uma ocasião. Quem é batizado aqui, você se esqueceu do dia que você foi batizado, sim ou não? Não, porque foi o quê? Uma cerimônia. Mas por que você não tem convicção de quem você é como filho? Porque nós, como pais, negligenciamos o princípio de trazer vocês para perto, de olhar nos olhos de vocês e de dizer para vocês: meu filho, minha filha, eu tenho orgulho de você, eu tenho prazer em quem você é, e eu estou aqui para poder afirmar, em nome do Senhor nosso Deus, que você está nos planos de Deus e que você, segundo a vontade dEle, é bom o suficiente para poder cumprir o propósito dEle. Vá e prospere, e que o Senhor te abençoe. Essa aprovação que você busca das pessoas, instintivamente, é uma aprovação que você busca dos seus pais e que você não recebeu. Durante muito tempo da minha vida, eu fui escravo desse espírito de orfandade, e eu feri muita expectativa da minha antiga liderança, porque eles esperavam algo de mim e eu esperava outra coisa deles. Eu queria paz. Eu não queria líderes espirituais, eu queria um pai, porque eu não tive um pai presente. E o quão cedo eu e vocês entendemos sobre a influência do espírito da orfandade sobre as nossas vidas, melhor você pode sair desse ambiente, sair dessa região e assumir um lugar de protagonismo sobre a sua vida. E assim como Ezequias, você entender que você também pode assumir um lugar de governo sobre a sua vida e exercer influência nos lugares que você pode exercer. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, os grandes líderes mundiais de hoje, eles não começaram grandes, eles começaram pequenos, sim ou não? Sim ou não? A maneira como você se enxerga vai determinar onde você vai chegar amanhã. Se você se vê pequeno, dificilmente daqui a 10 anos você será alguém grande. Se você se vê como uma vergonha, dificilmente daqui a 10 anos você terá orgulho da sua própria existência. Então, no dia que se chama hoje, eu sei que eu estou deixando um baita trabalho aqui para a juventude recomeçar, para vocês poderem trabalhar e lidar com isso, mas isso precisa ser dito, isso precisa ser trabalhado. Nós precisamos confrontar o espírito da orfandade que tem levado vocês a não se identificarem com Davi e com tantos outros homens de Deus, aos quais vocês podem copiar o modelo deles, seguir os passos deles, para que por meio da perseverança e da fé, assim como eles, vocês também possam herdar a promessa. Aleluia? Vocês estão entendendo? Continuando a leitura. Voltando para o texto, o versículo 9 nos fala uma coisa interessante. Ezequias reconheceu que a ausência dos pais, a negligência dos pais, causou uma maldição no tempo dele. Aonde que os pais, eles caíram por conta da espada,
E os filhos, as filhas e as mulheres estiveram em cativeiro. E a questão do cativeiro eu quero parafrasear aqui, deixando algumas influências. Quais são os cativeiros que de repente eu e vocês, nós já enfrentamos ou ainda nós estamos enfrentando em nossas vidas? O cativeiro dos vícios, o cativeiro da imoralidade sexual, o cativeiro das dívidas, jovens que não sabem lidar com dinheiro. E por falar em dinheiro, deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que muitos dos jovens eles não prosperam financeiramente? Porque vocês não acreditam que a herança que foi depositada em Cristo Jesus, ela também é acessível a vocês. A dificuldade que muitos dos jovens têm de ofertar e de dizimar, não é porque vocês não concordam em não ofertar e dizimar, é porque vocês se veem como escassos, vocês acham que vocês não têm dinheiro. Se você tem 10 reais no seu bolso, você tem dinheiro, sim ou não? Então o que está te faltando não é dinheiro, o que está te faltando é você entender que você é uma extensão do reino de Deus e que aquilo que você tem não é seu, pertence ao Senhor. E enquanto você fizer continha, ficar medindo que aquilo que você tem nunca é bom o suficiente para você honrar a Deus, na casa onde você congrega, para você semear, sabe o que vai acontecer? Você nunca será colocado sobre o muito. Porque somente aqueles que são fiéis no pouco é que serão colocados sobre aonde, gente? Vocês estão aqui, gente? Somente aqueles que são fiéis sobre o pouco serão colocados sobre? Aleluia. E se você se sente parte do reino de Deus e você quer honrar de alguma forma, se você não tem dinheiro, você tem algo que vale mais do que dinheiro, que é o quê? Que é tempo. Não tem dinheiro para dizimar? Dizima 2h40 do seu dia lendo a Bíblia. Dizima 2h40 do seu dia servindo a sua igreja. Vem para cá, tem que limpar a cadeira, tem que ajudar com coisas aqui, tem que ajudar com as coisas ao redor da igreja. Vai ter evangelismo. Pastor Júnior, eu não sei evangelizar não, mas eu quero ajudar. Eu quero carregar sua mochila, eu quero ajudar com alguma coisa. Eu quero aprender a cantar, eu quero aprender a dançar, eu quero fazer alguma coisa. Eu vou me dedicar, dando 10% do meu dia, a aprender a ser aquilo que Deus quer que eu seja. Quem está me entendendo? Fecha parêntese. Então, os cativeiros aos quais de repente eu e você possamos estar ainda cativos, é fruto da negligência dos nossos pais. Só que a questão é, até quando eu e você nós vamos ficar aqui culpando os nossos pais por aquilo que eles deixaram de fazer pela minha vida e pela sua vida? Irmão, irmã, em Cristo Jesus nós recebemos adoção, sim ou não? Se eu e você recebemos adoção, entenda bem uma coisa. Significa que a sua dívida está paga. Se a sua dívida está paga no mundo espiritual, significa que você pode ser liberto hoje da culpa e consequentemente da vergonha. Então o que você precisa fazer é trabalhar com a sua mente, é trabalhar com a sua condição cognitiva, para que você possa renovar a sua mente, para que você tenha ciência, a certeza de quem você é, e não aquilo que você acha que você é. Porque antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. Antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu. E não somente nos escolheu, Ele nos justificou. E não somente nos justificou, mas também nos glorificou. Como? Ele nos glorificou, dando sobre as nossas vidas a sua própria presença, que é o seu Espírito. Aleluia! Talvez isso aqui, eu estou resumindo que poderia ser uma escola de 1 ano para poder ministrar sobre a vida de vocês. Mas uma coisa é, os cativeiros aos quais os nossos pais permitiram que nós fôssemos presos neles, se os nossos pais não estão atuando para poder nos livrar de lá, Cristo Jesus, há 2000 anos atrás, Ele já fez algo. A porta já está aberta, você só se mantém nesse cativeiro se você quiser. Vamos sair desse cativeiro? Vamos sair desse cativeiro? Cadê a energia de vocês, jovens? Vamos sair desse cativeiro? Aleluia! Continuando o texto, versículo 10. Agora, olha que interessante. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para quê? Para que se desvie de nós o ardor da sua ira. O que Ezequias está dizendo aqui?
eu estou resolvido a pagar o preço da responsabilidade de redimir a terra que eu governo, de redimir a família que eu pertenço, de redimir a minha e a próxima geração, por conta dos erros que os nossos pais cometeram. Eu continuo amando os nossos pais, eu continuo amando aqueles que nos antecederam, mas eu não vou ficar preso, agarrado naquilo que eles deixaram de fazer por mim e por nós. Eu decido hoje, visto que o Senhor Ele tem uma aliança comigo, eu devolvo essa resposta, essa aliança, eu decidindo fazer uma aliança com Deus, e eu resolvo no meu coração colocar a minha vida no altar de Deus, para que o Senhor, através daquilo que se Ele quiser, através das 7 esferas de influência, Ele usa a minha vida. Aleluia! Por que você ainda não está resolvido? Por que você ainda não está resolvida? É porque tem um problema de carência na sua identidade. E sabe de uma coisa? Não há nada que você possa comprar, não há nada que você possa comer, não há com quem você possa se relacionar, não tenha qual canção, qual pregação, qual ministério que você possa gerar, que venha satisfazer a carência de uma alma ferida pelo espírito da orfandade. Não há. Somente uma identidade convicta de quem é em Cristo, adotado em Deus, por meio de Cristo, é que pode trazer para você a convicção de que você não é órfão mais, você é filho, e como filho você é herdeiro, e como herdeiro você tem o quê? Herança. E se você tem herança, você tem provisão, você tem suprimento, e o que te impede de você cumprir as promessas, já não é mais sustento e provisão, mas é sim a sua falta de posição. Por isso, se resolva, jovem. Tome uma decisão de você ser uma referência para si mesmo, para aqueles que te cercam, para a sua própria família. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês têm um respeito pela minha pessoa, um respeito pela minha vida, me acham que eu sou um homem de Deus, 70% de quem eu sou é fruto da minha esposa e dos meus filhos. Porque eles não desistiram de mim. Porque eu cometi muitos erros. Assim como a casa, eu cometi muitos erros. E eu, em muitos momentos, eu era um bom pastor na igreja, mas eu era um péssimo pai. Eu era um bom pastor na igreja, mas eu era um péssimo marido. E se não fosse pela graça, benevolência, misericórdia, honra e respeito da minha esposa e dos meus filhos, eu hoje não teria mais o governo sobre a minha família. Foi a atitude respeitosa do meu filho mais velho que me levou muitas vezes a um constrangimento, que me levou ao arrependimento. Foi a atitude posicionada da minha filha, que tem o mesmo temperamento que o meu, às vezes com respeito, não me afrontando, mas me confrontando, ela me ajudou a entender que eu estava seguindo um caminho de responsabilidade com a minha esposa. Foi através de uma criança com espectro autista, que hoje tem 15 anos de idade, aonde que eu aprendi muito, e eu aprendi assim, a entender sobre as características pontuais de cada pessoa e o tanto quanto Deus usou a vida do meu filho mais novo para poder falar comigo coisas que os meus outros 2 filhos não tinham coragem de falar. E sabe de uma coisa? Não sei se vocês conhecem um pouco sobre o espectro autista. O autista ele não tem filtro. Ele fala, ele pensou, falou. E ele não fala por maldade, ele fala na sinceridade, eles são muito sinceros. Então esse conjunto familiar é que me ajudou a ser hoje esse porta-voz de uma mensagem, aonde que é a família Marques que está aqui ministrando para vocês, não Rafael? Aleluia! Por que eu quero dizer isso para vocês? Porque de repente você acha que você não tem influência sobre a vida dos seus pais. Isso é um mero engano. Se você for aquele jovem que, mesmo seus pais sem merecer, você os respeita. Não estou falando de você se colocar debaixo de um governo abusivo, não é sobre isso. É sobre você respeitar na medida que você pode respeitar. É você honrar na medida que você pode honrar. É você ser luz em meio às trevas. Meu irmão, o amor de Cristo sobre a sua vida que te constrangeu, também vai constrangê-los. E você pode fazer com que pais que estão perdidos possam se converter ao Senhor. Aleluia! Então vira para o seu vizinho e fala com ele, se resolva, meu irmão. Versículo 11. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos... Quem está aqui? Pois o Senhor vos escolheu para quê? Para estar diante dele, para o servirdes, para serdes os seus ministros, para queimardes incenso.
Presta atenção nisso. Respira, sei lá, respira esse versículo. A chamada de Ezequias para os levitas, para que eles pudessem se posicionar com ele, para que pudessem servir aquela geração, reestruturar o templo, limpar a casa do Senhor e para queimar incenso mais uma vez diante do Senhor. A restauração, ela não começa de fora para dentro, ela começa de dentro para fora. Os grandes avivamentos, eles não começaram de fora para dentro, eles começaram de dentro para fora, com pequenos homens, com pequenas mulheres, mas grandes diante de Deus, que eles decidiram ser uma resposta para a sua geração. Como? Pensando em coisas grandes? Não. Considerando que o pecado do povo era grande, mas eles fizeram menção: Senhor, perdoe os pecados do meu povo. Como aconteceu? Como se iniciou o avivamento do país de Gales? Evan Roberts, ele orava: Senhor, dobra-nos. Senhor, dobra-nos. Senhor, dobra-nos. E essa oração fez com que ele tivesse um espírito intercessor pela sua geração, e ele estava orando por aqueles ao qual ele tinha empatia, para com aqueles que ele tinha uma identificação, e ele os mantinha nas suas orações e na sua intercessão. Ele saiu da sua cidade, foi para o seminário. Chegando no seminário, Deus vira para ele e fala: volta para a sua cidade, que é o momento de você ser usado lá. E ele voltou. E ali, cercado por um grupo de jovens, ao qual ele era o mais velho deles, de 28 anos para baixo, jovens e adolescentes iniciaram um dos maiores avivamentos da era moderna, o avivamento do país de Gales. Foi um avivamento muito rápido. Por quê? Porque eles não souberam ser pais. Porque se eles soubessem, porque se eles tivessem tido a postura de serem pais, o avivamento teria se postergado em todo o Reino Unido. Mas aí alguém decidiu ser filho daquilo que estava acontecendo em País de Gales, pegou aquela chama, levou para a América do Norte, começou uma escola bíblica ali, a falar do Espírito Santo, e aí eles começaram a crescer e a romper naquilo, e um homem chamado William Seymour foi fruto daquela escola, e ele começou a viver naquilo que ele recebeu de algo que nasceu no País de Gales. Então William Seymour, ele foi para um lugar, ele começou a se reunir com os irmãos e com as irmãs ali, pregando evangelho, orando, reuniões que estavam acontecendo, e havia tanta intencionalidade de clamar pela cidade, por tudo aquilo que o cercava, que Deus veio. E aí aconteceu que eles estavam reunidos no segundo andar da casa, o peso dos irmãos ali na intercessão fez com que o segundo andar desabasse e caísse, causando prejuízo ali para a anfitriã. Então eles precisaram procurar um lugar maior, porque o lugar estava ficando cheio. Aí eles procuraram um lugar para poder eles se reunirem. Então eles encontraram um galpão velho para poder se reunir. Eles encontraram num lugar, numa rua chamada Rua, quem sabe? Azusa. Então, em 1906, nós tivemos em Los Angeles aquilo que é conhecido como um dos maiores avivamentos também da era moderna, que é o avivamento da Rua Azusa. E sabe qual era a liturgia? Não tinha liturgia. Só tinha pessoas que iam lá e ficavam o dia inteiro queimando incenso ao Senhor, queimando incenso ao Senhor, queimando incenso ao Senhor, queimando incenso ao Senhor. Aí isso começou a chamar a atenção, nem sei porque que eu estou falando isso, mas recebe aí. Aí as pessoas ao redor começaram a ficar assim: o que está acontecendo? Deus está fazendo, esse trabalho está crescendo. Aí os pastores começaram a se mobilizar dos Estados Unidos todo para poder ir lá, e quando eles chegaram lá, é como acontece aqui, né? Como é que vai começar a crescer assim? Quem é o responsável? É o pastor Ronaldo? Quero ter um tempo com ele, eu quero ouvi-lo. Sempre é assim. Me dá a receita do bolo. O que vocês estão fazendo que eu quero fazer, porque eu quero copiar. Ctrl+C e Ctrl+V, como se fosse assim. E quando esses pastores chegaram lá, quando esses líderes religiosos chegavam lá no galpão da Rua Azusa para poder procurar o líder do movimento, William Seymour, ele era encontrado como? Agachado, prostrado, com a cabeça dentro de um caixote de madeira, orando em línguas o tempo todo, queimando incenso. A questão é, se eu e você nos vemos como o Senhor nos vê, então você toma a atitude de você se resolver consigo mesmo e você começar a ser essa pequena fagulha, essa pequena centelha que inicia um grande despertar espiritual ao redor das pessoas que te cercam, a começar pela sua casa. E se a sua casa não quiser, a sua casa espiritual certamente ela vai querer. E aqui eu vou resumir para a gente poder concluir. O que aconteceu então é que a atitude mobilizada por um governante, por um político, coisa que nós temos aversão, por enquanto, que isso vai mudar, amém?
Então, alguém que assumiu uma posição de político, ele chama aqueles da religião e exerce uma influência sobre eles, dizendo: é assim que nós vamos fazer. E eles responderam. E no momento então que eles trouxeram para perto os levitas, os sacerdotes, sabe o que aconteceu? A educação de Judá, ela foi restabelecida. Porque os sacerdotes, eles estavam abandonados. Aqueles que cuidavam da lei, eles estavam deixados de lado. Aqueles que cuidavam do ensino para o povo, eles não estavam exercendo a sua função. Então, com a sua influência, Ezequias trouxe de volta aqueles que eram da educação, considerando que Judá, eles tinham um governo teocêntrico, onde que Deus era o centro. Então, quando os sacerdotes voltaram, então o povo voltou a ouvir falar da lei. O povo voltou a ser educado pela lei. O povo voltou a, de fato, a ter um temor, porque eles estavam ouvindo a lei. E aí, sabe o que aconteceu? Nós tivemos um efeito, uma consequência na economia. Olha que louco isso, Samuel. O rei Ezequias, ele pediu que o povo pudesse trazer as ofertas para que o povo pudesse contribuir para que os sacerdotes, os levitas, tivessem manutenção para fazer o que eles tinham que fazer. Posso arrancar mais um dente aqui? Sabe por que a gente tem muito homem de Deus dirigindo no Uber? Sabe por que a gente tem muita mulher de Deus desistida do ministério, desanimada com o ministério? Sabe por que a gente tem muitos missionários, muitos vocacionados que abandonaram o ministério? Porque a igreja, ela deixou de lado a generosidade. Quando você acredita na vocação e no ministério de alguém, você oferta para ele aquilo que de fato é necessário: tempo, energia e também dinheiro. Jovens, prestem muita atenção nisso. Vocês não serão grandes recebedores se vocês não forem grandes semeadores, porque só colhe quem semeia, só colhe quem planta. E a unção que você honra, essa é a unção que tem uma grande influência para poder estabelecer a unção de Deus sobre a sua vida. Porque nenhum de vocês que serão grandes um dia no Senhor, quem que será grande no Senhor um dia? Aleluia! Se você deseja ser grande no Senhor um dia, sabe de uma coisa: você não cresce grande, você não cai de paraquedas, alguém gerou você, alguém está gerando você, alguém vai potencializar você. Então, o povo deixou de contribuir porque o povo deixou de acreditar. O povo deixou de acreditar porque o povo deixou de ser ministrado. O povo deixou de ser ministrado porque governantes e lideranças deixaram de cumprir o seu papel. Então, a bem da verdade, a gente precisa ajustar o comportamento dos pais e o comportamento dos filhos, para que a gente possa ter uma igreja que volte a entender que através do seu governo, restauramos a religião, restauramos a educação e influenciamos a economia. E sabe de uma coisa? Vocês vão ver nos versículos aí, por favor, leia isso depois. Está lá no capítulo 31, do versículo 1 em diante. Vocês vão perceber uma coisa interessante, que quando o rei Ezequias, ele convocou o povo para poder contribuir, o povo estava com o coração, gente, presta atenção nisso. O povo estava com o coração tão tomado pela convicção do que Ezequias estava fazendo, que eles tiveram que falar: gente, chega, já temos o suficiente. Está transbordando, não cabe mais. E uma vez que a casa do Senhor tem mantimento para os levitas, você acha que os seus pais espirituais, eles vão deixar você, de certa forma, mendigando um pão, tentando fazer coisas para você ter dinheiro, sendo que o seu papel é você ser uma pessoa altamente dedicada ao ensino? O apóstolo Paulo fala uma coisa interessante, que digno de dobrados honorários são os presbíteros que se esmeram Gente, vocês estão aqui? No ensino da palavra, gente. Por quê? Porque uma ministração como essa, a gente leva dias para a gente poder se dedicar, para poder estudar. Quem está me entendendo? Então não estou dizendo para você, jovem, que você tem que largar tudo e viver da obra. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que alguns de vocês vão se movimentar na área da economia e dos negócios. Quem aqui é bom de fazer um negocinho? Quem aqui é estrategista? É bom para trabalhar, gosta de trabalhar e entende onde você bota a mão, Deus prospera as coisas. Se você entende isso, aqui, se Deus te fizer um empresário, você não é menos digno que um profeta, não. Você não é menos digno que um pastor, não. Vou mudar um pouco, voltando aqui para o perfil de Ezequias.
Quem aqui tem uma opinião muito forte? Levanta a mão. É o famoso e a famosa chata. Eu acredito nisso, sou firme nisso e ninguém muda a minha opinião. Se você é uma pessoa que tem uma opinião forte, se você é uma pessoa que tem convicção e você sempre pensa nos outros e está disposto a lutar pelos outros, você tem que se perguntar se de repente você não tem uma vocação na política. E sabe por que muitos de nós, se não a grande maioria, estamos gemendo na nossa vida? Porque está faltando gente posicionada segundo o coração de Deus lá em Brasília, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores da sua cidade. Se você tivesse um Ezequias no governo de Contagem, será que a nossa cidade teria um dos piores asfaltos de Minas Gerais? Será que se nós tivéssemos um Ezequias governando Minas Gerais, será que Minas Gerais teria uma dívida de mais de 160 bilhões de reais? Será que se nós tivéssemos um Ezequias lá em Brasília, governando sobre essa nação, será que a nossa nação seria uma nação que apoiaria o aborto? Que apoiaria tanta coisa que visa a disfuncionalidade das famílias para fazer com que você seja escravo do Estado? Será? Vocês estão me entendendo? Faz sentido para vocês? Ezequias, ele teve uma atitude, porque ele sabia quem ele era, ele decidiu a quem ele teria como referência. E eu fecho com isso. Quem é a sua referência? Quem é o seu pai? O seu pai que te feriu, o seu pai que te abandonou, o seu pai que não foi intencional, o seu pai que não foi bom o suficiente, ou um pai que você idealizou que deveria fazer por você. Talvez você foi até injusto com seu pai, achando que ele tinha que ser o que o pai do seu colega, o pai da sua colega foi para ela, e não foi, de repente não teve condição financeira de ser. Quem é o seu pai? Quem tem influência e referência sobre a sua vida? Isso precisa ser ajustado. E uma vez então que você decide se firmar numa influência de alguém ou daquele que pode de fato conduzir você a se posicionar como Ezequias, o que te impede de você no primeiro mês já tomar uma atitude? O que falta para nós é uma tomada de atitude. Quem está me entendendo? As minhas pregações não são pregações de fogo, amém? Elas são pregações de ensino. As minhas pregações não são pregações para te empolgar, mas para te conscientizar. Eu estava conversando com uma psicóloga ontem, eu perguntei para ela assim: amiga, é uma leitura minha como pastor ou é uma leitura clínica científica de vocês também, que a grande maioria da população brasileira ou da população mundial está vivendo sem consciência das coisas? Ela falou: não, isso está aumentando, está ficando cada vez pior. As pessoas estão vivendo sem consciência de quem são, sem consciência do que querem, sem consciência de para onde estão indo. Enquanto eu e você nós não temos consciência do básico, nós não podemos ser potencializados pelo Senhor para a gente poder viver o extraordinário. Ezequias, ele confiou tanto no Senhor que, se eu não me engano, em 2 Reis 18, se não me falha a memória, diz que não houve um antes dele e um depois dele que confiou tanto no Senhor. Tudo começou com uma decisão: quem é o seu pai? Quando você decide quem é o seu pai, você está falando da sua origem, e falar da sua origem fala da sua natureza, da sua essência. Se você pegar uma folha de alface e dar para um leão comer, ele vai comer? Porque a natureza do leão é o quê? Ele é o quê? Carnívoro. Se você pegar um prato de pecado e colocar diante de um filho de Deus que sabe quem é, ele vai prontamente aceitar? Não, ele vai fugir. Por quê? Porque é da natureza dele ser santo, ele não sabe ser outra coisa. Alguns jovens, eles estão constantemente caindo em pecado porque você está sem consciência da sua natureza. E isso precisa ser resgatado. Te falta convicção para que você possa tomar uma atitude, para que você possa estar resolvido e você influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Loren Cunningham e Bill Bright, eles construíram juntos essa visão das 7 esferas da influência da sociedade, para que pudessem organizar na mente dos jovens uma visão para que você pudesse ser organizado e não ficar dando murro, dando tiro para todo lado.
mas para que você pudesse escolher uma esfera, entendendo qual é a do Senhor para você e caminhar nela. E de repente, se você tem dificuldades para entender qual é a sua vocação, eu quero dar para você duas coisas que podem ajudar você para que você possa canalizar suas orações. Primeiro, quando você olha para o seu redor, o que te causa indignação? Anota aí se você puder. Quando você olha para o seu redor, o que te dói lá dentro? O que me causa indignação, eu vou dizer para vocês, é ver as pessoas vivendo de uma forma indigna. Isso me causava indignação. Vendo homens vivendo em humilhação, mulheres abandonadas, filhos abandonados. E eu nunca pensei em trabalhar na esfera das famílias como eu tenho trabalhado hoje. Mas essa indignação, ela trouxe uma suspeita. Aonde que em algo que eu fui ferido, Deus gerou em mim, Rafael, agora que você entende o que é a dor de uma pessoa que viveu sem dignidade, você tem a compaixão correta de você se compadecer daqueles que sofrem. Segunda coisa, em Deus, qual foi a graça que o Senhor compartilhou com você? Coisa que é fluida, acontece e você é muito bom naquilo, flui de você. A sua indignação por uma causa que não diz respeito a você, mas pelo próximo. E a graça que você recebeu de Deus, o dom que você recebeu de Deus de expressar, de comunicar, de fazer algo também em favor dos outros, diz muito a respeito da sua vocação nele. Anote isso, estude sobre isso. E se isso estiver ligado a uma das 7 esferas, procure a sua liderança e comecem a construir isso juntos, entendendo que aquilo que vocês estão começando hoje pode repercutir daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos. Mas tudo começa com uma decisão. E nós, como igreja, nós queremos que você tome uma decisão hoje. Se você vai permanecer no mesmo lugar que você está, sem consciência, inerte, sendo escravizado pela opinião dos outros, ou se você quer fazer parte de um grupo de pessoas que querem viver uma vida onde você, como filho de Deus, deseja agora, a partir de hoje em diante, exercer um governo, exercer uma influência.